Boa tarde a todos. Então, agora nós temos o prazer de apresentar a Fernanda Garrone. Fernanda, ela é ex-aluna da casa, então é um prazer ter Fernanda aqui com a gente novamente, né, Fernanda? Ela fez a graduação aqui no DMA, então é de muita alegria tê-la como um palestrante no verão. Ela fez o doutorado na Federal da Paraíba, com a orientação do professor Heraldo, e agora ela está trabalhando na UFC, tá? Tá fazendo pós-doc na UFC. Então, Fernanda, novamente, seja muito bem-vinda à UFES, de forma virtual, mas eu esqueci de dizer, né, que Fernanda é minha colaboradora, né? Então, assim, mais um motivo de ter... Muito bom, Fernanda. Então, vamos lá, né? Então, a palestra de Fernanda, ela vai falar sobre parapolicidade e subvariedade totalmente aprisionadas em espaço-tempo estáticos padrão. Com você, Fernanda. Ótima palestra. Obrigada, Obrigada. Maria, pela apresentação. Obrigada pelo convite, né? Prazer enorme retornar ao UFES pela segunda vez. Pena que é virtual, né? Gostaria que fosse presencial. E a honra maior ainda de poder apresentar hoje o trabalho que eu fiz em colaboração com a Maria, né? A gente começou esse trabalho quando eu estava no final do meu doutorado, numa visita que ela fez ao meu orientador lá na UFPB, né? E eu trabalho, naturalmente entrou para a minha tese e a gente conseguiu publicá-lo ano passado, né? Bem, eu vou compartilhar a tela, certo? Para começar a passar os slides. Muito bem, então o tema é sobre a parabolicidade de subvariedades aprisionadas em espaços-tempo estándar padrão, certo? Eu acho que eu vou deixar talvez em inglês mesmo, que eu acho que fica mais natural, esse Standard Static Spacetimes, certo? E, muito bem, como acabei de mencionar, esse trabalho foi em colaboração com quem foi meu orientador de doutorado, e a Maria, né? E, muito bem, vou começar a falar primeiro o que é o tal do Standard Static Spacetime, né? Que será o tipo o ambiente onde a gente vai trabalhar hoje. Muito bem, o Standard Static Spacetime vai ser um produto ORPED de uma variedade riemanniana M pela reta real, certo? Munido com a métrica dada dessa seguinte maneira, né? A gente vai pegar aqui a métrica que nasce naturalmente com a variedade riemanniana M, a gente traz aqui para o produto pelo pullback da projeção natural, né, do produto na M, certo? E aí a gente faz a mesma coisa aqui com a métrica real, né? A gente pega ela, traz para o produto pelo pullback, só que a gente faz o warping, né, pode ser traduzido, sei lá, grosso modo, como torção, por uma função ρ, que depende de m, certo? E a gente vai colocar aqui esse fator ρ ao quadrado, com o detalhe aqui o detalhe desse sinalzinho de menos aqui, certo? Bem, esse sinal de menos, como a gente pode esperar, ele vai nos dar que a métrica não é positiva definida, né? A saber, se a gente pega o ΔT, o vetor canônico aqui tangente aos reais, né? Por exemplo, ΔT interno ΔT, para essa métrica aqui, ele vai dar menos ρ ao quadrado, né? Ou seja, ΔT interno ΔT é negativo. Então, essa métrica nossa aqui, ela é não degenerada, por conta da não degenerabilidade da métrica da riemanniana da M e de R, né? Mas ela não é positiva definida, né? É isso que a gente chama de métrica lorentziana. Bem, de igual modo, como a gente pode ter vetores não nulos, cujo produto interno contra si é negativo, a gente vai conseguir também construir vetores não nulos cujo comprimento seja zero, que vão ser chamados. Eu vou colocar aqui só para fixar os vetores tangentes que satisfizerem isso, a gente vai chamar de tipo tempo. Os que satisfizerem isso aqui a gente vai chamar de tipo luz. E os demais, né,
que corresponderia à parte riemanniana, que a gente chama de space-like, ou tipo espaço, né, vão ser chamados os vetores tipo espaço, ok? Aí, agora eu vou fazer só um comentário rápido aqui sobre variedades o que a gente chama de semi-riemanniana, né, que tem uma métrica que não é necessariamente positiva definida, é que cada plano tangente, né, se você olha aqui, esse M barra aqui sendo aquele produto, certo? O Standard Static Spacetime, a variedade vezes a reta real com aquela métrica torcida com o sinal de menos. O que acontece aqui é que o plano tangente, eu vou desenhar aqui de dimensão 3, certo? O plano tangente tem o que a gente chama aqui de cones de luz, essa parte aqui de cone de luz, que corresponde ao lugar geométrico lá no espaço tangente daqueles vetores cujo comprimento é zero, né, não nulos. Os vetores que são do tipo tempo, que são aqueles cujo produto interno contra si é negativo, eles estarão aqui dentro do cone de luz, e os demais do lado de fora, certo? Aí, uma sutileza aqui nesse tipo de geometria é que, se você pega um triângulo aqui dentro do cone de luz, né, deixa eu trocar a cor da caneta para mostrar melhor. Se você pega um triângulo aqui dentro, o fato mais curioso é que esse lado aqui é maior ou igual, desculpa, que a soma dos outros dois, ou seja, vale uma desigualdade triangular inversa, né? Falando só para ilustrar o quanto a geometria acaba sendo diferente aqui, ok? Muito bem. Outro ponto aqui sobre esse tipo de ambiente que a gente vai tratar é que esse campo aqui, o delta, o tangente natural aos reais, ele será um campo de Killing, né? A gente, decorrência da gente derivar aqui, tomar a derivada de Lie dessa métrica, né? A gente vai ter que... Eu vou chamar esse campo de K, certo? O delta. A partir de agora, esse K sempre vai ser esse campo. E ele tem a propriedade que a derivada de, chamando essa métrica aqui de G, é zero, né? Ou seja, esse campo aqui é um campo de Killing. E, além do mais, a sua norma, como a gente acabou de verificar aqui, né? O que a gente chama da norma lorentziana, pelo fato de ele ser tipo tempo, a gente agrega aqui esse sinal de menos para definir a norma desse campo, certo? E aí a norma desse campo vai ser justamente a função que dá essa torção aqui, a função óptima, certo? E só uma observação, esse tipo de ambiente, como toda geometria lorentziana, ela é motivada pelo estudo, pela física, relatividade geral, né? Do fato da gente fazer uma geometria que englobe o que corresponde ao tempo, né, que seria essa coordenada aqui, com o que corresponderia ao espaço. E esse nome aqui, estático, é porque esse tipo de modelo aqui tal que o espaço, a métrica aqui do espaço, ou se a gente pensar aqui numa foliação, né, nesse produto aqui com uma foliação, o espaço ou os slices, eles não sofrem ação do tempo, né? Na verdade, é o contrário, é o tempo que sofre uma ação devido ao espaço, certo? Só para justificar aqui a terminologia. Ok. E outro fato para apontar é que, reciprocamente, se eu tiver uma variedade lorentziana, né, ou seja, com uma métrica não positiva definida, com uma direção que seja tipo tempo, e que essa variedade seja munida de um campo de Killing, certo? Só lembrando que esse campo aqui delta era um campo de Killing. Se eu já tiver uma variedade lorentziana, aqui não seja a priori um produto, mas ela seja munida de um campo de Killing, então a gente consegue escrevê-la como um produto como esse aqui, certo? Então, isso ajuda bastante a fazer vários tipos de contas, certo? Só simplesmente pelo fato de se possuir um campo de Killing, né? Ou também tem outros tipos de ambientes que
aqueles que são munidos de um campo Killing-conforme, que talvez sejam mais conhecidos do que os standard static spacetimes, que são os espaços-tempo Robertson Walker. Certo? Aí alguns exemplos, o mais standard que poderia aparecer é o espaço de Minkowski, né, que é um RN munido dessa métrica aqui, né, é simplesmente pegar a métrica do RN, trocar a última coordenada, o sinal da última coordenada, esse aqui é o chamado espaço de Minkowski. Outro exemplo, sim, claro, aqui a gente pode escrever como, naquela notação, como Rn-1 vezes um R1, né? Esse 1zinho aqui remete a esse sinal de menos, certo? Outro exemplo, o universo estático de Einstein, esse ambiente aqui, uma esfera por menos a retas, esse menos R aqui é só uma variação dessa notação. Claro, aqui a gente tem uma função warping também que é trivial, como o caso do espaço de Minkowski, né? Outro exemplo menos trivial, a gente olha aqui para o espaço-tempo de De Sitter, né? Que seria um análogo aí de uma esfera, só que aqui a gente está seria o L52, né? Porque a gente tem duas coordenadas aqui com o sinal de menos. Esse aqui é chamado espaço antes de Sitter, mas ele é tal que, é o que eu coloquei aqui para ilustrar, é tal que o seu equilibramento é um produto, é um standard static spacetime, né? Já que ele pode ser escrito em coordenadas dessa maneira, né? Se você olha para essa parte aqui seria a folha, e essa aqui seria a métrica da folha, né? Um R3 com simétrica, e esta parte corresponderia a menos a reta real, e essa função aqui seria a função warping, que depende unicamente da folha. Outro exemplo é o Stereo-Schwarzschild, espaço-tempo, né? Que é dado aqui como um produto desse, e aí, igualmente, ao caso anterior, né, a gente teria essa aqui que seria a função warping correspondente, né, que faz aí que faz o papel da função warping aqui sobre esse fator, ok? Muito bem, aí esse é o tipo de ambiente que a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar com subvariedades que a gente vai chamar de tipo espaço. Tipo espaço, a gente vai querer dizer que essa variedade, né, quando imersa lá a M barra que vai denotar o M por em função open, certo? Esse M barra sempre vai denotar aquele produto. E a gente vai chamar que uma subvariedade, né, isso aqui nos produtos de space-like, sempre que a métrica induzida aqui pela imersão seja riemanniana. Né? Só ressaltando, a métrica aqui do ambiente é lorentziana, ela não é positiva definida, só que as subvariedades com as quais a gente vai trabalhar são aquelas cuja métrica imersa, métrica induzida pela imersão seja riemanniana, ok? Muito bem, aí a gente define aqui quantidades naturais, né, como a segunda forma fundamental, dessa maneira, né, como sempre, a derivada covariante de x por y, parte normal, né, e a gente adota esse sinal de menos só com a questão de convenção, né, poderia ter sido adotado o contrário. Definimos, claro, o vetor de curvatura média como o traço dessa segunda forma fundamental, naturalmente, né? E só uma coisa, antes da gente chegar na definição de subvariedades aprisionadas, né? Vou fazer introduzir só algumas terminologias para a gente finalmente chegar lá, né? É o seguinte, se eu tiver um campo vetorial tangente a um espaço-tempo, não necessariamente não a subvariedade, mas ao ambiente, certo? O espaço-tempo, a gente vai dizer que ele é causal, se ele for tipo luz, né? Ou seja, se isso aqui ocorrer, ou se ele for tipo tempo, certo? Se for uma coisa ou outra, a gente vai chamar de causal. Ok, aí
Isso aqui é um fato, que um vetor que seja causal e um tipo tempo. Ah, aqui eu acho que era tipo tempo. Um vetor que seja causal e um outro que seja temporal não podem ser ortogonais, isso aqui é um fato, certo? Logo que a gente começa a estudar geometria lorentziana, a gente já verifica isso. A partir desse fato, a gente tem que aquele campo de Killing, o K, né, o ΔT, ele acaba definindo uma orientação do tempo como segue, né? Para cada vetor causal, se eu tenho que, para cada vetor x causal, x interno k, por conta dessa propriedade, não pode ser zero, então, ou isso aqui é menor do que zero, nesse caso a gente vai dizer que o x é futuro direto, e caso contrário, a gente vai dizer que o x é passado direto, certo? Geometricamente, isso significa o quê? Lembra que a gente tinha lá o cone de luz, né? Suas duas componentes, acima e abaixo. O ΔT, ou o K, né? Ele está aqui apontando para uma determinada direção, que é, pela convenção nossa é para cima, ou o que a gente chama para o futuro. E aí, o que essa terminologia quer dizer é que eu vou chamar um vetor causal de futuro direto se ele estiver aqui nessa componente do cone de luz, ou dentro, ou justo no próprio cone, né, se ele for de tipo luz, e eu vou chamar de passado direto se ele estiver aqui embaixo, ok? E esses dois pedaços ficam bem definidos por conta dessa propriedade aqui. Muito bem, agora que a gente já sabe disso, finalmente a gente chega no que seria a definição de subvariedades aprisionadas, né? A gente vai dizer que uma subvariedade é aprisionada ao futuro, se o vetor de curvatura média for tipo tempo e futuro direto. Ou seja, se o vetor de curvatura média tiver aqui, mas não tiver no bordo, né? Lembrando, tipo tempo, ele está estritamente dentro do cone. Ou seja, se o vetor de curvatura média cair aqui, se corresponde a esse primeiro caso aqui, futuro aprisionado ao futuro. E o caso complementar, né, corresponderia à subvariedade aprisionada ao passado. Né? Tem uma outra definição que seria, a gente não vai abordar aqui, né, mas coloquei só para questão de complemento, né, que tem essa definição de fracamente aprisionado ao futuro, se o H for causal e futuro direto, ou seja, se ele tiver ou dentro do cone ou justo aqui sobre o cone, né? Por isso que tem essa palavrinha aqui de fracamente, certo? Essa definição foi primeiro introduzida pelo Penrose em 65 para superfícies com codimensão 2, quando ele estava estudando lá os buracos negros. Enfim, eu não tenho muita bagagem física para dar uma intuição como essa, mas isso, grosso modo, quer dizer que nada escapa, né? Nada escapa, porque lembrando, o vetor de curvatura média, a curvatura média, que é o divergente do normal, vai medir contração ou expansão de conjuntos, conforme eles viajam aí na direção do normal. Então, a intuição é mais ou menos essa. Quando o Penrose introduziu esse conceito aí de subvariedades aprisionadas, né? E, bem, depois o pessoal foi estendendo essa noção, né, para variedades, subvariedades com dimensão maior e para codimensão maior também. Por falar em codimensão, essa noção aqui, ela pede de fato que a gente tenha pelo menos codimensão 2, porque se eu tivesse codimensão apenas 1 aqui, eu estivesse trabalhando com uma subvariedade, uma hiperfície, né, no caso, com codimensão 1, que seja tipo espaço, então o normal já seria obrigatoriamente tipo tempo, e, enfim, ela já seria obrigatoriamente aprisionada, certo? Então, essa definição faz sentido para qual dimensão pelo menos 2, porque eu estou aqui com uma subvariedade que é tipo espaço, sobram duas dimensões complementares, né?
Uma delas, bem, você pode escrever de algumas formas diferentes, mas uma forma de escrever esse complemento seria uma direção tipo tempo e uma direção tipo espaço. Com isso, normal pode ser de qualquer um dos três tipos, né? Espaço, luz ou tempo, certo? Então, por isso que a gente trabalha com codimensão pelo menos dois, aqui, para esse tipo de conceito, ok? Muito bem. Aí o conceito que nós introduzimos nesse paper é o seguinte: de maneira natural, a gente, para obter os nossos resultados, né, que foram motivados por alguns outros que já existiam para subvariedades compactas, aí a gente enfraqueceu o lado da compacidade, só que, em contrapartida, a gente precisou colocar alguma hipótese um pouco mais forte para esse lado do aprisionamento. E aí, uma maneira natural e não tão grosseira de fazer isso foi introduzir essa noção aqui de totalmente aprisionamento, que é o seguinte: a gente vai pedir que a segunda forma fundamental seja causal e aponte para o futuro também, ou aprisionado ao passado, respectivamente, apontando ao passado, certo? Veja que, claro, totalmente aprisionada vai implicar em aprisionada, porque se eu tiver que toda a segunda forma fundamental cai lá numa das componentes, né, do cone de luz, então, em particular, o traço, a curvatura média, que é o traço da segunda forma fundamental, vai continuar caindo lá, porque vetores tipo tempo que estejam no mesmo cone, quando somados, continuam no mesmo cone, certo? Muito bem, então esse aqui é o conceito natural que a gente procurou aí para estender e fazer um estudo sobre eles, né? Totalmente aprisionada quando a segunda forma fundamental cai aí em um dos dois cones. E o conceito natural, né, quando o vetor de curvatura média for identicamente nulo, a gente vai dizer que a singularidade é mínima ou máxima. Tem autores que chamam de mínima, tem autores que chamam de máxima, certo? Dado pelo fato que quando você tem codimensão 1, singularidades com curvatura média zero maximizam área localmente. Mas em codimensão 2 aí você, você não tem perfeitamente essa noção, certo? Muito bem, os resultados que a gente vai apresentar serão derivados do estudo da função altura, que a gente vai ver agora. Bem, primeiro a gente vê a função projeção lá do produto, só lembrando, a gente está com um produto desse, né? Aqui com a função O, eu não vou colocar agora. A projeção vai ser simplesmente projetar aqui sobre a coordenada real, né? Eu vou fazer aqui um desenho, sei lá, aqui eu vou desenhar a folha flat só por simplicidade, certo? Simplesmente pegar aqui, se tiver uma perdão, a projeção aqui é bem clara, né? Só para cada ponto você olha aqui para a altura nos reais, certo? E aí a gente calcula o gradiente da projeção aqui no RN, que dá facilmente, a gente chega que é menos 1 sobre a função log em A quadrado vezes o campo de Killing K, né, que é o campo tangente aqui natural. E aí a gente define a função altura, simplesmente como restringindo a projeção à subvariedade, né, função altura de uma subvariedade, certo? Que é simplesmente aqui para cada ponto da subvariedade você vai associar determinada altura. Ok? E aí a gente calcula aqui o gradiente da função altura, né, com respeito à métrica da subvariedade, que vai ser dado por essa expressão simplesmente a parte tangente. E nós vamos dizer que a tal subvariedade é um slice quando H for constante, né? Ou seja, quando a gente tiver de fato uma fatia dessa, né? Vai ser simplesmente uma cópia da N, passando aqui por uma determinada altura T0. E, bem, dando já um spoiler, um dos resultados que a gente obtém é o que a gente chama de resultado do tipo Calabi-Bernstein, né? Que quando a gente tem um produto ou um produto ORP, esse tipo de problema, que se você tiver uma singularidade que satisfaça alguma condição aí de curvatura ou
ou seja lá o que for, tal que ela tenha que ser obrigatoriamente um slice, a gente chama de resultado do tipo Calabi-Bernstein, dado, dado pelo famoso teorema de Bernstein, né, que afirma que todo gráfico mínimo completo em RN tem que ser um plano, né? Aí isso aqui seria o análogo aqui nesse contexto, que seria, faria o papel de um plano nesse contexto, certo? Muito bem, só ressaltando, é um tipo de resultado que é objetivo nosso obter também. Ok, então aí a nossa primeira proposição é essa aqui. Uma subvariedade tipo espaço, lá no Standard Static Spacetime, né? Está contida num slice, ou seja, uma fatia daquela, né? Não pode ser aprisionada. Aqui não é totalmente aprisionada, é só aprisionada, né? Naquele sentido lá do vetor de curvatura média, mesmo se ela estiver contida apenas numa vizinhança lá do slice, certo? Aí, bem, aqui a prova é bem rápida, vou até passar um pouco rápido nela. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai comparar a segunda forma fundamental da imersão lá sobre o slice, certo? O slice que tem a mesma geometria que a folha, né? E vou passar um pouco mais rápido aqui. A gente acaba construindo a partir dessa imersão, uma imersão lá no produto, certo? Dessa maneira. E aí depois a gente só faz simplesmente comparar a segunda forma fundamental da imersão no slice com a imersão que foi construída lá no produto. E no final das contas a gente vai ver que o vetor de curvatura média, por um lado, tem que ser tipo espaço, certo? Pelo fato de a subvariedade estar contida no slice, que o slice, só reforçando, a folha M, né, que tem métrica riemanniana, então ela não pode ser aprisionada porque, bem, claro, se o cara é tipo espaço, vetor de curvatura média, tipo espaço, então ele não pode ser tempo, certo? Uma maneira de visualizar isso é que as folhas, ou os slices, de outra forma, a gente poderia ter visto que eles são totalmente geodésicos lá no produto, né? Então, se eu tiver uma imersão, ou uma subvariedade na folha, por ela ser totalmente geodésica no produto, então a geometria torna-se a mesma quando você olha para a subvariedade lá no produto, certo? Então, o vetor de curvatura média, de fato, tem que ser tipo espaço. Certo? Então, essa proposição mais simples aqui vai ser útil para a gente conseguir obter os próximos resultados, né? Ou seja, a subvariedade atrapada, aprisionada, não pode estar contida no slice se ela for do tipo espaço. Certo? Mas bem, como o título da palestra fala, a gente vai tratar de parabolicidade. Como acho que eu já mencionei, o propósito inicial desse trabalho foi pegar teoremas que já existiam para subvariedades compactas e aprisionadas, e a gente queria enfraquecer o lado da compacidade, certo? Por isso que a gente pensou em estudar sobre parabolicidade, que é uma noção, o P-parabolicidade, né, que é uma noção mais fraca do que compacidade, certo? E, bem, a saber, a definição é essa aqui. Uma variedade riemanniana, ela é dita P-parabólica, se não existir função positiva não constante, que seja, eu sempre esqueço, é sub ou superharmônica, cujo pela Laplaciano seja não positivo, certo? Ou seja, se a função for positiva e satisfizer a isso, então ela tem que ser constante. Essa é a definição de P parabolicidade, certo? Aqui só lembrando que quando a gente faz P igual a 2, a gente recupera aqui o Laplaciano, e a 2 parabolicidade, que é mais comum na literatura, né, é chamada simplesmente de parabolicidade, certo? E esse conceito não é puramente analítico, ele também tem motivações pelo lado
da probabilidade, certo? Se não me engano, uma variedade parabólica do ponto de vista probabilístico, que é uma noção equivalente a essa aqui analítica, né? Se o movimento browniano for recorrente, certo? E muito bem. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de variedade. Claro, como eu falei, a gente queria enfraquecer a noção de compacidade. Claro que isso de variedades, ou variedades, né, compactas, são P parabólicas para todo P, porque vale o princípio do máximo, operadores elípticos, né? Essa é a primeira classe de exemplos que a gente tem de P parabólicas. Outra classe, aqui, esses exemplos todos têm uma literatura muito boa, que é a do Troyanov e a do Grigori, que eles discutem bastante sobre isso, né? Por exemplo, variedades completas com volume finito já são P parabólicas para qualquer que seja o P, né? Entre zero e infinito. São variedades completas com crescimento do volume das bolas geodésicas que seja polinomial de grau D, um polinômio sobre a função distância com respeito a um ponto distribuído, certo? Elas são automaticamente P parabólicas para todo P maior ou igual que D, sendo D o grau do tal polinômio. E esse terceiro item aqui é consequência desse item 2 e do teorema do Bishop-Gromov, que a gente consegue, que se a gente tem comparação sobre os sensores de HIT, então a gente tem comparação sobre o volume das bolas geodésicas. É isso. E com essa comparação a gente consegue concluir que variedades completas com tensor de HIT não negativo são P parabólicas para o P maior ou igual que a sua dimensão, certo? Então aí a gente tem alguma coleção aí de variedades P parabólicas, certo? E só que a noção que a gente vai tratar é a P parabolicidade com peso, certo? Aqui o P φ laplaciano é definido dessa forma, só observando, se a gente faz P igual a 2, aqui a gente recupera o laplaciano, esse cara que morre, né, a gente fica simplesmente com o laplaciano ponderado, né? Então, esse P φ laplaciano é um P laplaciano ponderado, certo? E o conceito que a gente vai trabalhar, que a gente vai conseguir obter os nossos resultados é esse aqui, certo? Ou seja, só uma observação também, se eu fizer uma psi, perdão, constante, eu recupero aí o P laplaciano, a noção que a gente estava discutindo na página anterior, ok? E aí a gente vai dizer, de maneira natural, que a variedade vai ser P psi parabólica, se não existir função positiva não constante que satisfaça isso, ok? Muito bem. Aí a gente pode perguntar critérios para eu conseguir obter exemplos de subvariedades P psi parabólicas. A gente fez essa proposiçãozinha aqui, que é a equivalência, né? Item 1 com 2 é o seguinte: uma variedade vai ser P psi parabólica se isso sim ela for P parabólica com respeito a essa métrica aqui, conforme a inicial, certo? Aparecendo aqui o P aparecendo aqui, o psi aparecendo aqui, certo? Vou pular a prova dessa proposição, ok? Mas essa parte aqui, a partir dessa parte a gente consegue obter exemplos, já que a gente já mencionou uma coleção de variedades P parabólicas, né? Só por essa proposição a gente consegue aí, obter também uma coleção de subvariedades P psi parabólicas, certo? Eu vou pular a prova dessa proposição, é simplesmente a gente comparar o Laplaciano da psi com respeito à métrica original com o Laplaciano com respeito o P, né, Laplaciano com respeito a essa métrica conforme. Okay? Muito bem. Agora, vamos fazer aqui o lema preparatório para os nossos resultados, né? Que é o seguinte: nossos resultados serão decorrentes do estudo
da função H, só recapitulando, a função H era a função altura, né, aquela função que está com o produto M por R1, né? Sua função H vai ser a altura, ou seja, a projeção para cada ponto lá da subvariedade, projeção sobre R, certo? E, ou escrito assim como pi, composto, não sei como foi que chama, φ, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Bem, claro, naturalmente, como a gente vai trabalhar com subvariedades Pepsi parabólicas, a gente vai calcular o Pepsi laplaciano aqui da função altura, certo? Com psi, esse psi aqui vai ser escolhido adequadamente, quer dizer, a gente escolheu calcular adequadamente por conveniência, né, dos nossos resultados, ok? E muito bem, a conta. Primeiro a gente calcula aqui o P laplaciano, né, da função altura, e aparece aí um hessiano, e um laplaciano, o laplaciano, o 2, né, laplaciano, certo? Em seguida a gente calcula essas partes aqui faltantes, né, o hessiano e o laplaciano. Só recapitulando aqui, a gente tem esse gradiente aqui que a gente já tinha calculado anteriormente, né, que é dado por essa expressão. Em seguida, fazendo algumas computações, a gente chega aqui na expressão do laplaciano que a gente precisava e na expressão do hessiano que a gente precisava, e depois fazendo se aquela função que a gente colocou no enunciado, a gente finalmente chega aqui nessa expressão desse Pepsi laplaciano, ok? Então, essa aqui vai ser a expressão fundamental para o estudo da gente, né? Ok? E agora sim, finalmente vamos enunciar os resultados, né? Primeiro, motivado aqui por esse resultado que está exibido na tela, né? Do Mars e Sinovilha, que eles provaram o seguinte, que um espaço-tempo munido de um campo de Killing tipo tempo não admite subvariedades que sejam compactas, fechada é compacta sem borda, e que estejam aprisionadas, né? Então, só recapitulando, lá no começo da fala, a gente viu que os Standard Static Spacetimes são subvariedades que admitem um campo de Killing tipo tempo, né? Ou seja, eles estão justamente no caso nosso aqui. Aí o que acontece? A gente vai aqui procurar o resultado que a gente vai exibir na sequência, a gente vai trocar esse compacta por Pepsi parabólica, que é uma noção mais fraca, certo? E esse atrapar aprisionadas aqui, esse aprisionado também a gente vai acabar trocando por uma outra condição, a saber, o totalmente aprisionado, certo? Só que antes de colocar aqui o enunciado, colocar aqui só uma terminologia que vai aparecer no enunciado, que é a seguinte, a gente vai dizer que uma subvariedade imersa essa sigla aqui para designar o ambiente que a gente trata, né, o Standard Static Spacetime, a gente vai dizer que uma subvariedade é limitada do futuro infinito se a função altura for limitada por cima, ou seja, deixa eu desenhar aqui no cantinho, né? Se eu tiver aqui simplesmente com, aqui novamente o produto M por R, certo? Uma subvariedade que simplesmente não tem uma altura máxima, certo? Natural, essa definição. A definição é equivalente ao passado, né? Limitada do passado infinito, se a função altura for, no caso agora, limitada por baixo. E a gente vai dizer que uma subvariedade mora no slab se a função altura for limitada, né? Por cima e por baixo, certo? Então, agora, finalmente, enunciamos o nosso primeiro resultado aqui de não existência, que é não existe subvariedade tipo espaço, que seja Pepsi parabólica, limitada do passado infinito e que seja totalmente aprisionado ao futuro, e, respectivamente, se a gente troca passado por futuro e aprisionada ao futuro troca por passado,
certo? Aí o resultado de não existência é motivado pelo resultado anterior de Senovia e Mars, né? Nessa direção também tem alguns resultados no espaço-tempo Robertson Walker, que foi obtido pelo Alias, Cánovas e Verônica Polares, também nessa direção de não existência de subvariedades aprisionadas que sejam compactas ou que sejam estocasticamente completas, né, que é uma noção ainda mais fraca do que parabólica. Okay? Então, bem, a prova é o seguinte, a gente vai olhar para o Laplaciano lá da função altura, que a gente já calculou, e assumindo, cadê? Totalmente atrapada, aprisionada ao futuro, a gente tem que esse cara aqui será futuro direto, em particular, o vetor de curvatura média será também futuro direto, então, só recapitulando, vou voltar só lá na expressão do Laplaciano. Esse cara aqui, futuro direto, a imagem aqui da segunda forma fundamental, o vetor de curvatura média futuro direto também, por consequência, a soma será também, e já que ambos são futuro diretos, né, então o produto interno, lembra, a definição que a gente colocou para futuro direto é tal que o produto interno contra o K seja negativo, né, ou seja, isso aqui tem um sinal negativo, isso aqui é tudo positivo, né, então eu estou com o Laplaciano da função altura, que é negativo, só que, por hipótese, eu estou supondo que essa variedade é limitada do passado infinito, ou seja, H é maior do que uma certa constante C. Só que a gente está supondo também que essa variedade é P parabólica, né? Então, dessa informação e dessa informação, a gente tira que H tem que ser constante. Ou seja, a subvariedade tem que estar contida no slice, né? Que era justamente uma fatia, né? Com H constante. Só que a primeira proposição que a gente provou foi que não existem subvariedades aprisionadas com que estejam contidas no slice. Então, aí a gente acaba concluindo o teorema de não existência, né? Não existe subvariedade psi parabólica, tipo espaço, que seja limitada do passado e seja totalmente aprisionada ao futuro. Okay? Aí a gente conclui o primeiro resultado de não existência, certo? Muito bem, a gente tem aqui agora um resultado de unicidade, né, naquela direção que eu comentei do resultado do tipo Calabi-Bernstein, que a gente vai chegar à conclusão de que a variedade vai ter que ser, de fato, um slice, uma fatia daquela. E aí, Maria, por favor, eu tenho 10 minutos, não é isso? Sim, 10 minutos, Fernanda. Obrigada, obrigada. Nada. Muito bem, então, a gente vai pegar aqui uma variedade que seja parabólica, pepsi parabólica, certo? Imersa lá no produto da gente, seja limitada do passado, infinito. E só que nesse resultado aqui de unicidade, a gente não vai pedir aprisionamento, né? A gente vai pedir somente isso aqui, que tenha um sinal para o produto interno entre H e K, só reforçando, só uma questão de observação. Aqui nesse caso, eu não posso chamar isso aqui de. Quer dizer, eu não posso dizer que existe um ângulo entre H e K, porque eu não sei os tipos causais de H e K. Se eu tiver H, por exemplo, for tipo espaço, não existe uma noção aí de ângulo, certo? Então, por isso que a gente deixa escrito aqui como um produto interno mesmo. Se H interno K tiver um sinal, e o operador, a norma do operador de umbilicidade, né, que é o shape operator, segunda forma fundamental, como preferir chamar, né, sem traço, né, o operador aqui de umbilicidade, ele tiver a norma que seja menor do que esse produto interno aqui em módulo, vezes esse número aqui fixado, né, então, essa variedade tem que estar contida no slice, certo? Esse aqui é um resultado
unicidade, só que só ressaltando que a gente não pede aprisionamento, certo? E aí a prova se dá também estudando o Laplaciano lá da função altura. Primeiro, a gente escreve aqui a segunda forma fundamental dessa maneira, né? A gente pega esse termo aqui, que ele aparece lá na expressão do Pepsi Laplaciano, certo? E a gente vai dar uma estudada nele aqui. Bem, essa primeira parte a gente escreve dessa maneira, que como o shape operator, né? Acaba reorganizando os termos, e depois vai escrevendo aqui o operador de velocidade. Depois a gente usa aqui um lema algébrico para operadores sem traço, que é o caso aqui do operador de velocidade φ, né, para fazer alguma comparação. E, pela hipótese disso aqui ter um sinal, a gente consegue obter um sinal para aqui. E, analogamente ao teorema anterior, a gente consegue um sinal para o Pepsi Laplaciano, só que ele vai estar limitado pelo lado oposto, e, portanto, a função h tem que ser constante, e a gente vai estar dentro de um slice, ok? E a gente tem esse segundo resultado aí, que é de unicidade, ok? Aí, como corolário imediato desse teorema, é que não existe umbilica, né? Sobre umbilicas. Porque, veja, esse aqui é o operador de umbilicidade, se eu tiver uma singularidade que seja umbilica, então essa desigualdade vai ser automaticamente satisfeita, certo? E aí o resultado que a gente obtém é o seguinte: a gente vai supor uma velocidade, então isso aqui é ok, satisfeito, e a gente vai supor que a subvariedade esteja aprisionada, ou seja, isso aqui já vai ter automaticamente um sinal. Só que a gente vai obter isso aqui, ó, a conclusão seria um slice, só que lembre da primeira proposição, subvariedades aprisionadas não podem estar em um slice, portanto, o resultado não existência novamente, né? Que é esse aqui. Não existe variedade tipo espaço, pepsi parabólica, lá no produto, né, no SSST, limitado ao passado, e que esteja aprisionada ao futuro, e mais umbilica, né? Com respeito, claro, umbilica com respeito à direção da UCAP, foi a que a gente fez a computação. Muito bem, e aí para finalizar, a gente consegue aí alguns resultados também sobre completude geodésica. É o seguinte, a gente fez aqui uma versão de um teorema do Alias, Lira e Rigoli para subvariedades com a métrica com peso, certo? Aí, bem, a gente fez a variação que é a seguinte: uma variedade que seja geodesicamente completa. Se ela satisfizer essa integral aqui, que é o seguinte: a gente pega um polo, ó, e aí a gente olha para as bolas geodésicas de raio R, as bolas geodésicas centradas aí nesse polo O, né, raio R. Aí a gente olha para a medida do bordo dessa bola geodésica, a medida com respeito a essa medida aqui, ponderada, certo? Aqui aparecendo um π, e a gente toma essa quantidade, que é elevada a 1 sobre P menos 1, e integra com respeito ao raio, então toma essa integral até mais infinito. Se a integral divergir, então a variedade tem que ser P parabólica. Okay? Esse foi o lema que a gente adaptou aqui para o caso da gente. E a partir dele, a gente faz uma junção aí com os resultados anteriores para conseguir alguns corolários, né, que são variedades aprisionadas, totalmente aprisionadas ao futuro, que sejam limitadas do passado, e que satisfaçam 13, né, que é essa condição aqui. Elas já têm que ser geodesicamente incompletas. E o outro também é baseado, acho que no penúltimo resultado que nós mostramos, né, que todas são variedades que seja aprisionada, perdão, ao futuro, limitada do passado, que satisfaz 12, que é aquela condição sobre o operador de velocidade, e 13, né, a condição da página anterior,
ela já tem que ser geodesicamente incompleta, né? Porque se fosse, então seria tríplice parabólica, e aí pelos resultados de não existência anteriores, teríamos uma contradição, ok? Muito bem, é isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite também. Muito obrigada, Fernanda, novamente, muito obrigada pela ótima palestra, como sempre, né? Agradecer a todos nesse momento, todos os participantes, tá? Agradecer a Fernanda e a todos os participantes que estavam aqui presentes, tá?